Senhor presidente, vereadores, vereadoras, munícipes que nos acompanham, sejam muito bem-vindos. Claudimar, meu amigo, seja muito bem-vindo a essa Casa de Leis. Os vereadores que me antecederam colocaram muito bem o que está acontecendo em Ponta Grossa. E é lamentável que tenha chegado na situação que a gente vê hoje no Jornal do Meio-Dia, em que a Justiça e o Ministério Público devem atuar, porque a prefeita simplesmente fechou os ouvidos para todos os alertas que foram feitos. E aqui, vocês vão lembrar que começou em agosto de 2025, quando foi publicado o primeiro edital da merenda escolar, o aviso de edital, e que já constavam irregularidades. Vários vereadores aqui se colocaram contra esse processo, dizendo que não estava no plano de contratação anual do municípios, que não havia nenhuma justificativa técnica para fazer o processo de licitação da merenda escolar. E aí as desculpas foram diversas. Desde que era mais econômico, que modernizaria o sistema, que o município precisava fazer isso, porque é uma diretriz desse governo, que é o governo que é aliado do ex-juiz parcial Sérgio Moro. E aqui deve ser o espelho de um possível futuro governo Sérgio Moro, todas essas privatizações. Não à toa, a equipe que comandou e comanda todo esse processo de licitação veio de fora de Ponta Grossa, e aqui não por ser de fora de Ponta Grossa que merece um demérito, mas porque vieram simplesmente com o compromisso de aplicar uma política de privatização de todos os serviços do município. E que está mais que provado que só favorecem seus amigos, empresas suspeitas, e o final disso ainda vai ser revelado. Quando eu falei aqui que esse tipo de procedimento acabava em oitiva das CPIs aqui, que os responsáveis vinham responder aos vereadores, eles tiraram sarro da gente, foram sarcásticos, colocando, inclusive, que eram os grandes sabedores da nova lei de licitações e que esse edital da merenda, quando foi publicado, ele estava com todas as conformidades, mas eles esqueceram que os processos públicos ficam marcados e registrados. E no primeiro edital, que inclusive eles tentaram esconder as 7 chaves, lá tinha o destino da merenda escolar e a empresa ganhadora. Nós já sabíamos antes, eu falei 2 vezes aqui, quem vai ganhar essa licitação é a empresa Ômega, porque era um edital direcionado. Das várias tentativas que nós tentamos sensibilizar esse governo, foi uma audiência pública, chamada pelo vereador Eric, sobre alimentação escolar, onde toda a população que esteve aqui presente, ninguém, absolutamente ninguém, fora do governo, se colocou favorável ao processo licitatório da merenda escolar. Como se não bastasse, nesse mesmo interim, para não aparecer os rastros, foi publicado um decreto de suspensão do acesso ao SEI, porque é perigoso que os munícipes e os vereadores saibam como se dão os procedimentos licitatórios em Ponta Grossa. Eu entrei com uma representação no Ministério Público, o Ministério Público moveu uma ação para que fosse restabelecido o acesso imediatamente do SEI, e pasmem, o governo recorreu à decisão liminar do juiz de fazer com que o SEI voltasse a estar disponível para nós. Nós estamos há 6 meses sem acesso ao sistema eletrônico de informações, mesmo com uma decisão judicial favorável. E se colocar contra isso, é muito suspeito. Eu entrei em contato individualmente com a prefeita e contei aqui, li a mensagem que eu mandei para a prefeita, que essa decisão colocava o governo dela sob suspeita, porque se não há irregularidades, não tem o que esconder. Ainda assim, eles seguiram com o novo edital, direcionado. Entrei com uma ação popular para anulação desse processo licitatório, mostrando
que além de direcionar para a Ômega, os valores eram superfaturados, porque não se explicava do primeiro edital de mais de 90 milhões, baixar para 80 milhões, e nem os 80 milhões se justificaram tecnicamente. E o Ministério Público e a Justiça está cobrando de quais foram os critérios utilizados para dizer que custava esse valor. A gente sabe, porque nós fizemos consultas no TCU, na CGU, que não se mistura dois serviços. Por exemplo, o serviço da contratação das merendeiras e da compra de produtos. E que essa junção dessas duas contratações é que dava margem para ter sobrepreço na licitação. Ainda estamos aguardando o julgamento dessa ação popular. Foi entrado também por outro advogado com o mesmo objeto e essas ações foram unificadas. Nesse processo de alerta, teve uma carta contra o procedimento de privatização da merenda, onde assinaram mais de 60 entidades dizendo que isso era desastroso e que o tempo e as experiências nos outros municípios haviam comprovado exatamente isso. Perda de qualidade, sobrepreço, e aqui chegou ao cúmulo de ter alimentos estragados e falta de comida. O que o Ministério Público ainda não acionou na Justiça, e nós vamos colaborar com o Ministério Público, é que também os serviços de manutenção das cozinhas não estão sendo feitos. Está pior do que quando era o município que fazia. A empresa recebe pelo valor do prato cheio, mesmo não tendo proteína para repetição das crianças. E tem uma cláusula no contrato que diz que todos os itens devem estar disponíveis para quantas repetições as crianças quiserem fazer. É lamentável que tenha que ter chegado a decisões judiciais. Se a prefeita não está ouvindo a população, não está ouvindo os técnicos da área, não está ouvindo os vereadores, quem a prefeita está ouvindo? A quem interessa esses processos de licitação superfaturados? Por que passou por todo esse período agindo como advogada das empresas, ao invés de reconhecer o erro? E aqui, um apelo aos vereadores. Nós conseguiríamos ter respostas se tivéssemos abrido a CPI da merenda. A certeza que se tem é que não tem nada de espírito republicano. A certeza que se tem é que há outros interesses que possivelmente vão acabar em casos policiais. E quando eu alertei isso em dezembro, também fui processado pela prefeita. Quando eu falei que esse tipo de contratação geralmente abastecia campanhas, os amigos. E ela quis me processar individualmente. Acho que abandonou o processo porque viu que não ia dar boa. E levanta mais suspeitas sobre os procedimentos. A secretária de Educação esteve aqui, não sabia exatamente o que dizer. E a secretária de Administração se limitou a dizer que haviam custos ocultos e que nós não conseguiríamos mencionar. Vamos fazer um requerimento de informação agora, para saber o quanto o município já economizou com a terceirização da merenda. E nós já sabemos a resposta: não há economia, não há eficiência, não há eficácia, não há modernização do processo, não há fiscalização possível e muito provavelmente vai ter que haver anulação desse contrato. Mas os responsáveis têm que ser responsabilizados. Civilmente e criminalmente, se for necessário. Porque é um absurdo. Se ficassem ainda só na suspeita do sobrepreço do contrato, tudo bem. Mas chegou ao nível de dar alimento estragado para as crianças. E isso precisa ser responsabilizado. Mais um minuto, por favor, senhor presidente. 1 minuto. E aí, o que é mais absurdo? O que é o absurdo maior? Como que eu sabia que era ômega? Os vereadores vieram me questionar aqui quando saiu o resultado da licitação.
É porque eu participei do processo? Claro que não. Porque eles usaram dos documentos do município de Sumaré para fazer esse edital de licitação. E não tem problema nenhum você copiar outro município, outro procedimento de outro município. Mas quando que você vai copiar o procedimento de outro município? Quando esse outro município faz uma coisa exemplar, que você tenha que copiar na gestão pública. Mas não, Sumaré estava acabando o contrato lá com a Ômega, cheio de irregularidades e processos trabalhistas. E os mesmos problemas que aconteceram em Ponta Grossa. Por que será que a Secretaria de Administração copiou o edital de Sumaré? Quem pediu para copiar? Essa é a questão e a dúvida que será respondida muito possivelmente em breve com um caso de polícia.